Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Viemos te convidar para um bate-papo na presença de Deus, pois se torna rápido e fácil o contato com Ele sempre que entra no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor José Adalton de Oliveira responde a seguinte questão: como melhorar a situação atual? Nós somos os responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masakihara, junto com o preletor Heitor Miyazaki, fala sobre quais orações a Seitonoi oferece para quem deseja melhorar o sentido da visão. Outro detalhe também, a pessoa quer fazer oração, mas se ela tiver uma mente muito crítica, é natural que tenha um astigmatismo muito acentuado. Fique conosco e não se veja mais como um recuo ambulante, uma pessoa de muitos começos e nada terminado. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. Escute o tempo que perde, a coragem que não usa e reflita se sua mão prefere descansar no bolso do que se estender a um irmão. Se algo não está lhe agradando em sua vida, você não está fazendo tudo o que pode. Mas afinal, como melhorar a situação atual? Este é o tema da palestra do preletor José Adalton de Oliveira e você acompanha agora. Obrigado a você que nos assiste, que nos acompanha em casa, nos seus lares. Obrigado a você que acompanha esse programa da Seitonoi, um modo feliz de viver. Como melhorar a situação atual?
de que forma você pode melhorar a sua vida, o seu cotidiano, aquilo que você tem nesse momento aí, como se fosse um calo no pé, aquilo que está te incomodando, ou às vezes é uma questão relacionada à prosperidade, ou porque alguma coisa não deu certo, ou de repente porque a mulher foi embora, ou o marido foi embora, ou tem aí algumas encrencas bravas que você está querendo resolver. Você está no lugar certo. Programa da Seichonoye. Conheça o ensinamento da Seichonoye. Temos aqui a oportunidade nesse momento de estudarmos um pouquinho desse grandioso ensinamento através do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, livro este de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Ele é um livro que aborda principalmente a postura mental, a atitude mental a ser utilizada no dia a dia. E aqui, neste capítulo que nós estamos estudando, como melhorar a situação atual, ele diz logo de cara, nós próprios criamos nossas situações. O que isto significa? Significa que nós somos os responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida. Pode parecer assim estranho para você que ouve isso a primeira vez, mas na verdade nós somos os responsáveis por aquilo que ocorre no nosso destino. E aqui vai de imediato a leitura de um trecho que vai nos mostrar isso. Nós próprios criamos o nosso paraíso ou o nosso inferno particular. Às vezes fazemos isso conscientemente, ou seja, esbravejando, gritando no trânsito, quando somos fechados por alguém, você pode ali criar um verdadeiro inferno, sair do carro, abre a porta, dá uns gritos e xinga aquele que deu uma fechada para você, e aí você já vai estar criando um verdadeiro inferno na própria rua. Só que se você, de repente, foi fechado no trânsito e pelo fato de você não ter batido, ou mesmo que deu uma raladinha no carro, você sai dali e agradece a pessoa que fez aquilo ou simplesmente reverencia, pode ter certeza absoluta que aquilo que aparentemente era um inferno transforma-se num paraíso imediatamente. Aí diz aqui, às vezes fazemos isso conscientemente, mas de modo geral causamos o surgimento do inferno ou do paraíso em nossa vida, dependendo da maneira como usamos as leis mentais que norteiam o nosso destino. Que leis são essas? Uma lei básica, que é a lei mental, é semelhante atrai semelhante, ou a chamada lei da atração. Esta lei da atração consiste em, basicamente, aqueles pensamentos semelhantes, eles se atraem. E aquilo que é de semelhante se repele. Vai para um outro lado, para um outro canto. Tem uma história de um bonzo, em que esse bonzo tinha um justiceiro naquela região, que ele queria de todas as formas pegar aquele bonzo e tirar o pescoço dele, arrancar a cabeça dele fora. Só que esse bonzo, por ele ter uma atmosfera de muita luz e por ele ter esse pensamento de luz, é como se nunca aquele justiceiro conseguia encontrá-lo. Por quê? Porque o pensamento dele era dessemelhante com o pensamento daquela pessoa que tentava buscá-lo para fazer, causá-lo algum mal. Então, na verdade, o mal, ele não vem até nós se nós não tivermos esse mal gravado e plantado dentro da nossa mente. Então, as coisas semelhantes se atraem. Então, baseado neste princípio, nesta lei mental, devemos tomar bastante cuidado e policiar a nossa mente, principalmente pensando somente nas coisas que nós queremos. De uma maneira geral, as pessoas fixam a mente e pensam naquilo que elas não querem, ao contrário de pensar nas coisas que elas querem. Um exemplo muito bom que nós podemos dar é quando a pessoa ela está endividada ou porque ela fracassou no negócio ou alguma coisa não está bem. Ela concentra tanto naquilo, ela concentra tanto, mais tanto, que parece que os carnês que ela tem para pagar vão se avolumando e as dívidas vão aumentando. Mas por quê? Porque ela dá tanta força para aquilo que parece que é um fermento que começa a crescer.
Aqueles que estouram o cartão de crédito, por exemplo, começam a receber aquelas cobranças que chegam, aquelas cobranças enormes, e ele vai ficando assustado e aquilo vai crescendo, mas ele concentra todo o ser dele naquilo. E parece que mais dívida começam a chegar na vida dele. Então, o que ele tem que fazer? Concentrar a mente exatamente o quê? No ganho. Concentrar a mente naquilo que ele tem, naquilo que ele possui e agradecer. Não é ficar olhando a dívida, mas concentrar a força no ganhar, no gerar, no contribuir. Então, pense somente naquilo que você deseja. Não pense nas coisas que você não deseja. Isso é um princípio básico da utilização desta lei da atração dos semelhantes. Vivemos envoltos pela atmosfera ambiental que, na verdade, não passa de reflexo das nossas próprias disposições mentais. Assim, tão logo melhoramos a nossa disposição mental, sentimos grande melhora no ambiente que nos cerca. A cada indivíduo, cada lugar é envolto por uma sutil atmosfera que é real, embora impalpável. Mesmo sem ter uma ideia exata do que ela seja, as pessoas reagem de acordo com essa atmosfera. Muitas pessoas têm nas suas casas uma estandezinha assim muito bonita de vidro, cheia de vidros de remédio. Ela está criando ali uma autossugestão dela e da própria família em relação a doenças. Remédio parte do princípio de que existindo um remédio é para curar uma determinada doença. Então os remédios na sua casa, não deixe eles à mostras. Se você tem ele, deixa ele guardadinho num canto para que você não fique olhando aquilo todo dia, para se lembrar que de repente você precisa utilizar um remédio. Mas então o que olhar, o que fazer, o que vibrar, o que pensar? Coloque na sua casa mensagens daquilo que você quer, dos seus sonhos, dos seus ideais, ao contrário de ficar olhando o vidro de remédio. Guarde tudo num cantinho ou não fique fazendo uma linda estante para um livro para um estante com vidros de remédio. Aqui o Dr. Holmes fala, o professor Masaharu Taniguchi, do Sr. Holmes. Dr. Holmes, num dos seus livros, relata que quando ele esteve hospedado numa determinada casa de um médico, esta casa ela era a clínica e ao mesmo tempo era a residência deste médico. E ele sentiu assim, né? Ela era uma clínica que ele fazia muitas cirurgias de apendicite. E na ocasião, eu não sabia disso, mas tive a nítida sensação de estar cercado por algo estranho que poderia chamar de atmosfera de medo de doença. Então não podemos criar esses medos, algo assim, um ambiente dentro da nossa casa que proporcione isso. Mais adiante, um princípio muito interessante que podemos mudar, radicalmente melhorar a nossa situação em relação à nossa atmosfera. Imagine-se numa praia agora, nesse momento, você que está na sua casa. De que forma que você iria para uma praia? Será que ficaria bem, por exemplo, eu entrar numa praia com esse terno que eu estou aqui vestindo, com esta gravata? Uma praia com 35 graus e estou eu lá com esta gravata, com este paletó. Será que ficaria bem? Certamente não. O povo ia me olhar e achar completamente estranho. O povo está lá de sunga, com uma roupa mais à vontade. Então, a atmosfera ao nosso redor, ou muitas vezes a roupa que nós vestimos, tudo isso tem que ser de acordo com o tempo, local e pessoa. Mas, ao mesmo tempo, também, nós sabemos que, se queremos melhorar a nossa vida, nós podemos melhorar o ambiente ao nosso redor material, de forma que isso melhore também a nossa mente, sugestione a nossa mente. E aqui diz assim: não são raros os locais com atmosfera fortemente sugestiva. Alguns escritórios transmitem atmosfera de felicidade e sucesso, e outros de fracasso e desânimo. Existem locais que nos suscitam vontade de rir, dançar e cantar assim que ali chegamos, e recintos que nos deixam deprimidos, com vontade de chorar tão logo entramos. Pessoas também exercem influência, mantendo frequentes contatos com pessoas que gostam imensamente de música, acabamos nos interessando por música, e andando sempre em companhia de pessoas que dedicam à literatura, passamos a sentir
sentir o desejo de escrever ou de ler poesias. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Não é assim? Então, na verdade, nós somos influenciados pelo ambiente, ou por amigos, ou mesmo pelo ambiente que nós estamos vivendo. Se você deseja prosperar, olhe primeiramente para a sua casa. Como é que está a pintura da casa? Como é que está a arrumação dos móveis? Se já faz alguns anos que você não pinta a casa, que você não arruma os móveis, dá um jeitinho de trocar a pintura da casa. Muda os móveis, muda de lugar. Principalmente as mulheres costumam muito fazer isso. Às vezes, você chega em casa e a mulher fala assim: olha o que eu fiz aqui em casa, né? Mas o marido normalmente não percebe muitas coisas, né? Isso já aconteceu comigo. Um dia eu cheguei em casa e a minha mulher falou assim: você não está percebendo nada de diferente? Aí eu olhei e falei: você cortou o cabelo? Não cortei o cabelo. Aí eu olhei para o outro lado, de repente eu percebi que tinha mudado toda a disposição dos móveis. Então, mudar a disposição dos móveis, pintar a casa, dar um trato ali nas coisas, vai mudar o ambiente, colocar uma planta, algo que você muda, mexe, muda a atmosfera. Se você também muda a sua atmosfera, como os adeptos da Seichonei fazem, treinando o riso, treinando o rir, treinando o sorrir, o ah-ha-ha-ha-ha. Sai de casa de manhã e vai diante do espelho e olha, o ah-ha-ha-ha-ha. Treina o riso. Melhora a fisionomia, melhora a atmosfera, melhora o ambiente. Se você chegar num velório hoje, quando você chega no velório, você olha aquelas pessoas tudo com a cara fechada, triste porque partiu uma pessoa amada e tal. Mas se você chegar num circo, de repente você entra no circo, você vai observar ali aqueles palhaços fazendo brincadeira e está todo mundo rachando de rir. Ou numa palestra de humor, por exemplo. Mas por quê? Porque o ambiente ali parece que inspira totalmente o riso. Mas no velório você vê que está todo mundo meio triste. Então o ambiente da nossa casa, cabe aí uma pergunta: o ambiente da sua casa é um velório ou parece um circo? Então tem que dar uma olhada. Se quer mudar, mude. Comece a contar piadas na hora do almoço, na hora da janta. Mude a atmosfera, porque isso vai melhorar a situação atual. Se está acostumado a falar de dívida, comece a falar de prosperidade. Comece a falar de riqueza. Ah, mas você pode dizer assim: mas prosperidade? Você não sabe o tanto de dívida que eu tenho. Ah, mas não é assim não. Comece a falar da prosperidade do Brasil, por exemplo. Estamos vivendo num momento mágico, um momento maravilhoso. Que país tem as condições de riqueza tal qual o Brasil tem? Um subsolo rico, praias lindas, tantas coisas boas. Comece a falar. Se você começar a falar sobre isso, por exemplo, na sua casa, na hora do almoço, na hora da janta, os seus filhos que estudam na escola, estudam geografia, estudam tantas outras matérias, vão começar a dar aula sobre geografia. Ah, tem o território tal, tem um monte tal, tem tal coisa. Então existem muitas coisas boas que podem ser faladas. E isso vai mudar a atmosfera. Mudando a atmosfera, naturalmente, nós vamos, pela lei da atração dos semelhantes, atrair uma situação boa. Então, na nossa empresa, ou na sua empresa, ou no local que você trabalha, faça alguma coisa que muda a atmosfera. Mudando a atmosfera, você vai passar a ter um caráter atraente, um caráter que atrai realmente coisas boas. E aqui fala, a atmosfera que acompanha cada pessoa é a força atrativa do caráter da pessoa. E o caráter é algo interior. Uma pessoa que tem, por exemplo, se você ficar do lado de um determinado humorista, se você chega perto de um humorista, você já tem vontade de rir, de tanta alegria, né? Mas se você chega perto de uma pessoa que tem uma outra função, um advogado sério, ou um delegado de polícia que está ali todo sério, parece que já é uma atmosfera diferente entre a do delegado e a do humorista. Não que não tenha delegados que não riem, né? Não é isso também. Mas o ser humano, ele é extremamente sensível à atmosfera que emana dos seus semelhantes. Então tenhamos todos uma atmosfera atraente, uma atmosfera que atrai realmente somente coisas boas. Diz aqui, é interessantíssimo o que diz aqui um determinado escritor, que ele fala assim, que
Quando Napoleão lhe apertou a mão, sentiu algo assim parecido com uma forte corrente elétrica. Ele está dizendo que tanto Napoleão como George Washington, como é o caso aqui de Abraham Lincoln e tantos outros grandes homens que foram líderes na humanidade, eram pessoas que tinham um caráter atrativo, independentemente da forma que utilizaram isso. Nós podemos observar que todos os grandes líderes da humanidade têm um caráter que atrai as pessoas. E como então fazer com que nós tenhamos esse caráter? De que forma então aprimorar? É como diz aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, o caráter ele vai sendo formado pelas pequeninas coisas do dia a dia, pelas pequenas atitudes, pelas pequenas palavras. Ninguém nasce pronto, não. A maioria dessas pessoas que contribuíram imensamente para a humanidade foram pessoas que, no início, na verdade da sua vida, eram pessoas que ninguém apostava, ninguém dava nada. Mas que com o passar do tempo, estas pessoas, elas foram adquirindo e construindo com esforço, buscando. Todos nós temos a essência, a natureza divina. Só que os pensamentos diários é que criam esta atmosfera. Através dos pensamentos diários é que vai construindo esta atmosfera. E na Seichonoye nós procuramos ler boas palavras. Nós procuramos fazer com que dentro do nosso lar reine o quê? Esta atmosfera positiva. Dentro da nossa empresa, no ambiente do nosso trabalho, tenha o quê? Uma atmosfera positiva. Só o fato de neste momento o telespectador estar com a sua televisão ligada num programa da Seichonoye e essas boas palavras estão sendo propagadas, sendo estudadas através do ensinamento da Seichonoye, tenha certeza que o seu lar está sendo transformado neste momento. Por quê? Porque as boas palavras estão vibrando. Então faça com que as boas palavras, que é a palavra falada, a palavra expressada na fisionomia e a palavra pensada através do nosso pensamento, elas criem o quê? Uma boa atmosfera. Então como se criar isso no dia a dia? É muito simples. Comece a proferir boas palavras. Comece a falar somente de coisas boas. Comece a pensar somente em coisas boas e faça com que na sua fisionomia você tenha sempre o quê? Uma fisionomia de vencedor. Não uma fisionomia daquelas assim em que parece que tudo dá errado. Tem que ter aquela fisionomia de que tudo dá certo. Aqui, mais adiante no livro, diz assim: precisamos nos conscientizar de que atraímos ambientes e pessoas cujas vibrações têm afinidade com os nossos pensamentos e que nós também somos atraídos por eles. Portanto, se você não estiver satisfeito com a sua situação atual, deve mudar os seus pensamentos. Espero que você reflita sobre isso e passe a se empenhar em criar para si próprio um novo mundo. E aí você pode fazer mentalizações no seu dia a dia, como sou bem-sucedido, sou filho de Deus, somente coisas boas me acontecem. Use a força da palavra, a força da oração para transformar a sua vida e melhorar a situação atual. Desejo a felicidade de cada um de vocês e que sejam cada dia mais felizes. Muito obrigado. O preletor Eni Masaki Hari e o preletor Heitor Miyazaki fazem a dobradinha de hoje no quadro de perguntas e respostas. Eles falam das orações que a Seichonoye oferece para quem deseja melhorar o sentido da visão. Acompanhe. Obrigado, a Seichonoye trazendo respostas para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Tudo em paz em casa? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Professor, tem uma pergunta aqui que diz assim: gostaria de saber se a Seichonoye tem alguma oração específica para melhorar a visão. Bom, primeiro detalhe, existem pessoas que usam óculos e usam porque gostam de usar óculos. Então, mesmo que queira fazer oração, se ela gosta de usar óculos, ela vai continuar usando óculos. E a oração já não vai surtir tanto efeito assim. Ou então, tem casos, como o caso do mestre Masaru Taniguchi, que iniciou a Seichonoye, ele ficou curado do problema da vista, mas usava óculos por questões de estética.
No meu caso também, não adianta eu querer fazer oração porque eu gosto de usar óculos. Desde pequeno eu achava que ficava com cara inteligente. Só a cara. E tem outro detalhe também, às vezes a pessoa quer fazer oração, mas se ela tiver uma mente muito crítica, é natural que tenha um astigmatismo muito acentuado. Se for uma pessoa muito acomodada, é natural que tenha um grau de miopia um pouco acentuado também. E por isso depende muito também da interferência das pessoas que não dão amor antepassados e passam a ter problema de glaucoma ou catarata. No livro Vida Vigorosa tem um relato lá de uma menina que estava praticamente cega, né, com glaucoma muito acentuado, e o professor Kawada foi visitar a família e os pais começaram a ler a Sutra intensamente. E um dia ele tirou férias na empresa para ficar o dia inteiro lendo a Sutra para os antepassados. E a menina ficou curada da visão. Então tem outros casos também, o caso da dona Valdete Prado, que a mãe estava com glaucoma, e quando eu falei para visitar os antepassados, visitar, foi até Guararapes, no dia seguinte a mãe notou que ela estava curada da vista e estava com cirurgia marcada. Também tem um detalhe, se ela quiser fazer orações, desde que ela mude a sua postura mental, aí a oração vai surtir efeito. Então tem um livro Minhas Orações, e nesse livro Minhas Orações tem as orações, e também tem um livro A Verdade da Vida 28, que o mestre fala muito sobre problemas de visão. Né? Minhas Orações é um livro pequeno, mas que pode ser adquirido que a pessoa praticando não somente da visão, mas tem outras orações também. Okay? Então tem uma oração específica também para que seja melhorada a visão da pessoa? Tem muitos casos, muitos relatos de pessoas que deixaram de usar óculos, né? Entendendo a verdade. Inclusive, há um exemplo logo na Verdade da Vida, volume 30, de uma moça que era uma católica muito fervorosa, mas quando ela leu um livro da Seichon, ela entendeu aquelas palavras de Jesus Cristo, porque é escrito em linguagem atual, de repente ela sentiu que o óculos estava incomodando, e ela ficou curada da visão. Assim, existe uma ou algumas causas que geram a redução da visão da pessoa ou não? Depende. Tem pessoas que a causa é psicossomática, de acordo com o estado mental, se ela for pensamento muito crítico, ou então pessoas excessivamente acomodadas, que não têm iniciativa, é natural que essas pessoas tenham problema de miopia. E pessoas que é crítica têm problema de astigmatismo, que vê tudo torto. E esse é o psicossomático. O lado espiritual, aquele que eu mencionei, né? Tá certo. Orar para os antepassados aí, porque... Orar para os antepassados, tá certo. Né? Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seichon nesse modo feliz de viver. Ligue agora, 0800 770 2600, e ligando agora você está recebendo aí na tua casa um brinde da Seichon, que é uma das revistas publicadas mensalmente pela Seichon do Brasil. Se até hoje você foi apenas aquilo que as pessoas quisessem, a partir de agora você é nosso convidado para ser exatamente o que decidir se tornar nesta vida. Esta a missão do nosso programa Seichon Oye, um modo feliz de viver. Nós é que decidimos se o nosso dia vai ser bom ou não. Então, tome a decisão certa agora, em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para eliminar a tensão mental. Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.